Imagina estar numa conferência enorme, onde grandes especialistas em energia sobem no palco, assim, cheios de orgulho, para comemorar um fato impressionante. Uhum. O cenário clássico de evento corporativo, né? Exato. E eles comemoram que os Estados Unidos ainda têm 250 bilhões de toneladas de reservas de carvão. Nossa, é muita coisa. É um absurdo de carvão. E o clima no auditório é de festa, sabe? Uma coisa até um pouco mecânica. Eles celebram ali que essa quantidade ela é suficiente para durar mais uns 100 anos. Mesmo se o ritmo de consumo atual simplesmente dobrar, né? Pois é. Para alguns que estão ali presentes, isso soa como o auge da segurança industrial, uma garantia de futuro. Mas para outros, no entanto, isso soa como um delírio coletivo terrível. Uma negação completa da realidade. Tipo uma decisão consciente de jogar ainda mais lenha no incêndio que já está consumindo a própria casa. Então, sejam bem-vindos a mais uma das nossas investigações profundas. É muito bom estar aqui de novo. E a nossa missão hoje, para quem está ouvindo, é bem clara. A gente quer desafiar e analisar a fundo uma daquelas ideias mais inabaláveis da vida moderna. A crença absoluta de que o crescimento, o consumo e a expansão devem ser ilimitados. E essa nossa imersão de hoje examina essa premissa do limite através de duas lentes muito diferentes, mas que estão profundamente conectadas. Quais são os textos que a gente tem na mesa hoje? Primeiro, a gente analisa um ensaio bem crítico chamado Economia Fáustica. Ele foca bastante nessa ideia de recursos infinitos e, sabe, na ilusão de controle sobre o mundo físico. Certo. Em seguida, a gente cruza essas ideias com um estudo sociológico que é fascinante. Ele detalha como essa exata mentalidade do sempre mais, que é tão impulsionada pelo mercado global, acabou engolindo até mesmo a espiritualidade. Caramba! E alterando até a estrutura da religião na sociedade contemporânea. Exatamente isso. Bom, antes da gente avançar pelo material, cabe aqui um rápido aviso de navegação, né, para a pessoa que acompanha a gente. Com certeza, é importante te deixar isso claro. As fontes que fundamentam a nossa discussão de hoje, elas trazem críticas estruturais bastante duras aos sistemas econômicos vigentes, especificamente ao modelo capitalista e também às lógicas neoliberais. Isso. E o nosso papel aqui não é de forma alguma defender um lado do espectro, tomar partido ou endossar qualquer plataforma política. Perfeito. A intenção é puramente analítica. O foco é desmontar os argumentos originais dos autores de forma neutra e bem objetivo. É justamente para tentar entender as engrenagens dessas mudanças sociais e culturais gigantescas que a gente está vivendo hoje em dia. Certo. Vamos desempacotar isso então. Voltando para o cenário daquela conferência sobre o carvão. O nome oficial do evento na fonte, ironicamente, era Energia Desenfreada. Um nome bem sugestivo, né? E o autor do texto usa isso para mostrar essa recusa coletiva. A recusa em lidar com alertas físicos óbvios, tipo o fim da era dos combustíveis fósseis fáceis e baratos. Sim, aquela ideia de que o poço secou. Exato. O texto argumenta que a resposta padrão da nossa sociedade diante de qualquer limite ecológico nunca é a moderação. É sempre uma fé quase mágica de que a ciência ou a tecnologia vão tirar um coelho da cartola. Tudo isso para garantir que o nosso nível de consumo continue intocável. Exatamente. A ideia de que a gente não precisa pisar no freio, porque alguém vai inventar freios melhores enquanto a gente acelera. Mas peraí. Dizer que essa ambição humana é uma insanidade ou um delírio, como o autor coloca, me parece um pouco extremo logo de cara. O texto pega bem pesado nessa crítica. Porque afinal a civilização não é, na sua essência, o resultado direto dessa busca constante por mais conforto, mais tecnologia, descobrir curas para doenças. Não foi justamente essa recusa em aceitar limites que nos tirou das cavernas? É uma ótima provocação. O que é fascinante aqui é como o texto separa as coisas. A linha entre o progresso legítimo e a ilusão de onipotência, ela é bem fina, mas a diferença nos mecanismos é brutal. Como assim? Inovar para resolver um problema tangível é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é moldar uma economia inteira sob a premissa de que a natureza humana e a natureza física simplesmente não possuem teto nenhum. Ah, entendi. É elevar o não ter limites a uma regra de ouro. Exato.
O texto aponta para uma contradição que é na sua base puramente filosófica e até teológica. Historicamente, a ausência de limites costumava ser um atributo exclusivo do divino. Do divino, certo. Sim, o autor dá um exemplo claro com o conceito de Deus no livro do Êxodo. Deus lá recusa ser definido por um nome e simplesmente declara "eu sou o que sou". Porque qualquer definição ou categorização seria impor um limite inaceitável para uma entidade suprema, né? Um ser infinito não pode ter contornos de nenhum tipo. Perfeito. O problema surge quando a gente tenta importar essa característica ilimitada para o ser humano. Os seres humanos são, por definição biológica e geográfica, criaturas limitadas. A gente adoece, envelhece. Temos corpos frágeis, vivemos em locais físicos restritos, a gente depende do equilíbrio frágil de um ecossistema. Então, quando um sistema tenta redefinir as pessoas e as empresas como entidades que devem crescer infinitamente dentro de um planeta finito, A conta não fecha. cria-se uma falha estrutural gravíssima. E o resultado direto dessa falha é o que os pesquisadores ali chamam de minimalismo moral. E como é que funciona esse minimalismo moral na prática? Porque a busca incessante pela eficiência, ela torna a gente menos ético nas relações básicas. O mecanismo opera reduzindo absolutamente tudo a uma métrica de eficiência, quando a única bússola que a sociedade aceita é a expansão contínua. As noções complexas, como respeito ao próximo ou o conceito de vizinhança, elas são descartadas. Elas passam a ser vistas como meros obstáculos. Exato. Deixam de ser valores morais e viram ineficiências que atrapalham o desempenho da máquina. Todas as relações da vida são simplificadas até virarem transações numa planilha de perdas e ganhos. Nossa, é transformar o mundo inteiro numa praça de mercado sem regras. É exatamente isso. É como jogar um jogo de tabuleiro onde o jogador tem dinheiro infinito e nenhuma regra. Inevitavelmente, o jogo quebra para todos os outros na mesa. Uma analogia perfeita. O impacto disso é muito palpável e destrói o próprio tecido social. E o autor diz que isso altera o significado de palavras fundamentais. O conceito de liberdade, por exemplo. Sim, a ideia de ser livre sofreu uma mutação completa sob essa ótica. Há duas histórias bem específicas nas fontes analisadas que mostram como isso acontece na vida real, né? A primeira delas envolve jovens veterinários lá no interior agrícola. Esses jovens profissionais, eles entram na área por vocação, mas subitamente entram em crise. Eles percebem que aplicar um tratamento médico adequado numa ovelha ou num porco doente acaba custando muito mais do que o próprio valor comercial daquele animal no mercado de corte. O que é muito triste. O trabalho do veterinário não perdeu a importância médica, claro. O que acontece é que eles estão presos dentro de uma economia puramente predatória. A indústria farmacêutica, buscando o próprio crescimento ilimitado de lucros, dita os preços de forma unilateral e, na outra ponta, o pequeno fazendeiro não tem nenhum poder para definir o preço de venda dos seus animais. Os frigoríficos controlam tudo. É a lei da selva mascarada de livre mercado, sabe? Onde o elo corporativo mais forte tem a liberdade irrestrita de esmagar o mais fraco sem sofrer consequência. Certo. E aí a fonte traz um contraste brutal com essa história. Sim, a história do velho fazendeiro no estado de Nebraska. Isso. Com o passar da idade, ele já não tinha força física para manter as atividades pesadas do campo. A escolha óbvia, na lógica da eficiência, seria alugar a terra exigindo um valor fixo em dinheiro e repassando todo o risco para o inquilino, né? Maximizando o lucro dele a qualquer custo. Mas não é isso que ele faz. Ele opta pelo sistema tradicional de divisão de safra. A regra entre eles é cristalina. Se chover na hora certa e for um ano bom, os dois lucram e prosperam juntos. E se houver praga ou seca e o ano for ruim, ambos amargam o prejuízo de forma dividida. Essa diferença não é só financeira, é uma diferença de visão de mundo. Isso consolida o que o texto chama de economia de comunidade. O acordo garante um destino compartilhado entre os vizinhos. Ele aceita, de forma voluntária, limitar o próprio potencial de enriquecimento para garantir um interesse comum. É a antítese completa daquela lógica impessoal que sufoca os jovens veterinários. Sim. E o que é fascinante aqui é uma raiz etimológica que o autor apresenta para amarrar esse ponto. No idioma inglês, a palavra free
que a gente traduz como livre, Uhum. ela evoluiu da mesma raiz indo-europeia milenar que gerou a palavra friend, que significa amigo. A etimologia original da palavra não sugere uma pessoa solta no vazio, mas alguém rodeado por seres que lhe são queridos. Uau! Alguém ancorado no amor e na lealdade. Exatamente. A subversão de significado hoje é evidente. A promessa moderna sugere que a liberdade absoluta é escapar de todas as restrições, mas a verdadeira liberdade sempre esteve ancorada na comunidade. A identidade de um indivíduo está nas conexões que ele escolhe manter. Quando a economia promete liberdade sem limite moral, na verdade ela está vendendo isolamento social absoluto. Um isolamento embalado como empoderamento. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se essa lógica transacional reescreve a nossa relação com a Terra e com as pessoas, ela tem a força para reescrever também a nossa relação com o invisível e consagrado. O que nos leva para a nossa segunda fonte. Aquele estudo profundo sobre como o mercado global alterou as fundações da religiosidade contemporânea. Sim, e as conclusões desse estudo desmontam um clichê muito repetido, né? Existe uma crença popular que todo mundo fala de que a ciência e a modernidade estão simplesmente matando a religião. Só que não é bem assim. A pesquisa mostra que a religião não está num declínio fatal. Ela está passando por uma mutação adaptativa gigantesca. O que ocorreu nas últimas décadas foi a passagem de um modelo estrutural nacional estatista para um modelo guiado pelo mercado global. Vamos detalhar um pouco os mecanismos dessa transição para a nossa audiência? Como é que operava esse regime nacional estatista até meados do século passado? Então, nesse modelo mais antigo, a identidade de alguém e a fé dessa pessoa era ditada pela geografia e pela família. A religião era como uma herança obrigatória. A pessoa era católica, ou luterana, ou muçulmana por causa do país onde nasceu. As instituições religiosas eram altamente centralizadas, né? Exato. Hierárquicas e funcionavam quase como extensões burocráticas do próprio Estado. Exato, organizando a vida social ali de cima para baixo. E então duas grandes ondas sísmicas vieram abalar essas fundações. A primeira delas ocorre na década de 60, certo? Isso, com o advento da cultura do consumismo expressivo, o ato de comprar deixou de ser focado apenas na utilidade de um produto e virou o principal veículo de expressão de identidade. As pessoas começaram a consumir para demonstrar sua autenticidade. O eu compro, logo eu sou. E a segunda onda chega forte na década de 80, com o neoliberalismo. A inovação ideológica foi a ideia de que as leis de livre mercado deveriam gerenciar não só o comércio, mas todas as instâncias da vida humana. Saúde, educação e, inevitavelmente, as estruturas religiosas. O choque dessas forças implodiu aquele monopólio geográfico das antigas igrejas. Mas a dúvida que surge quando a gente analisa essa teoria frente às estatísticas é a seguinte. O texto traz dados do Reino Unido, por exemplo. Lá, mais de 50% dos adultos marcam a opção sem religião nos censos. Sim, é um número altíssimo. Então, se as igrejas estão fechando as portas e a galera responde sem religião, como é que a gente pode afirmar que o sagrado não está simplesmente desaparecendo no Ocidente? Isso não é um declínio óbvio? Isso levanta uma questão super importante. O erro dessas pesquisas, segundo o estudo, é metodológico. Elas continuam tentando medir a adesão apenas a instituições burocráticas formais, o ir à missa todo domingo. Ah, entendi. Elas medem a casca velha, mas não medem o conteúdo novo. Exatamente. Quando os pesquisadores olham fora da caixa institucional, eles descobrem que dentro desse vasto grupo de sem religião, tem um contingente gigantesco de pessoas que se definem como espirituais, mas não religiosas. A religião sofreu um processo profundo de desterritorialização, então. Ela saiu da caixinha antiga. Ela deixou de ser um dogma herdado e passou a ser tratada como um serviço customizável, um serviço que o indivíduo escolhe livremente. Parece que o mercado pegou a espiritualidade e colocou numa prateleira de supermercado. Ali, lado a lado, com o entretenimento, a mídia, os guias de autoajuda. E os negócios? As grandes religiões perderam a autoridade de ditar regras absolutas e foram forçadas a se comportar como provedoras de serviços,
tentando atender aos desejos emocionais e de identidade de seus, entre aspas, clientes. E os exemplos práticos de como isso opera nas fontes são impressionantes. O crescimento vertiginoso do movimento neopentecostal pelo mundo, por exemplo, não é um acidente, né? É um modelo estruturado em torno da teologia da prosperidade. Usando ferramentas de marketing sofisticadas e marcas bem construídas. É uma fusão perfeita entre a promessa de salvação eterna e a exigência por sucesso financeiro. A fé valida a ambição de mercado. Sim. E um mecanismo parecido acontece com as terapias holísticas. O que antes era resistência de contracultura, tipo na nova era, hoje é absorvido pelas corporações. Práticas como meditação e retiros de atenção plena viraram ferramentas de produtividade. Empresas do Vale do Silício oferecem esses treinamentos, planos de saúde cobrem algumas dessas terapias. A lógica é simples. Aliviar o estresse espiritual do funcionário ajuda a torná-lo um recurso mais eficiente. O misticismo funciona como um serviço de otimização de performance corporativa. Isso ultrapassa as fronteiras ocidentais. A fonte explora a ascensão do mercado islâmico halal. O que antes era estritamente regra de alimentação, agora engloba uma cadeia global de consumo. Tem agências criando pacotes de turismo com a lei Sharia, resorts exclusivos, peregrinações 5 estrelas até Meca. Então, o que tudo isso significa, né? Parece que a espiritualidade deixou de ser uma infraestrutura pública, tipo o encanamento de uma cidade, para se tornar uma marca de estilo de vida que você veste para mostrar quem você é, como usar um tênis de grife. O humano foi redesenhado pelo mercado. A ironia central da nossa investigação se torna inegável. A mesma busca por não ter limites, que extrai petróleo à força, transformou a jornada da alma humana numa aquisição de produtos. Então, diante desse esgotamento, o que resta para a gente? A resposta sugerida é voltar à questão inicial e abraçar os limites humanos, a arte de possuir limites. Para isso, o texto da economia fáustica retorna aos clássicos da literatura. A figura do Dr. Fausto, certo? Isso. Na obra do Christopher Marlowe, o Fausto representa a mente moderna. Ele não suporta a ideia de ter áreas do conhecimento bloqueadas para ele. Ele vende a própria alma a Lúcifer por conhecimento ilimitado. E o preço dessa arrogância é pesado. Ele pergunta para o demônio Mefistófeles onde fica o inferno. E a resposta é: o inferno não tem limites. E onde nós estamos é o inferno. A ausência de contornos, a desconstrução de todas as regras, não é a liberdade definitiva. É a essência do caos. O texto também cita Milton em O Paraíso Perdido. Mostrando que a falha de Satanás não foi ser malvado por natureza, mas não aceitar subordinação a nada, e que o conhecimento sem sabedoria e moderação é perigoso. Uma empreitada vazia. E aí entra a grande diferença entre a ciência e as artes. A metodologia científica foca na expansão contínua. As artes operam de forma oposta. Elas abraçam os limites. Como assim abraçam? Uma pintura monumental só ganha sua profundidade porque a tela eventualmente termina na moldura. Um soneto exige que as rimas se ajustem em 14 linhas. É o limite imposto que gera a beleza e a complexidade. Caramba! Então, aceitar limites não é uma condenação ou uma prisão. É exatamente como compor uma música. A beleza da sinfonia está na partitura e nas pausas. Se você tem todas as frequências e instrumentos tocando ao mesmo tempo sem parar na potência máxima, não é uma sinfonia, é apenas um ruído ensurdecedor. Se conectarmos isso a um panorama maior, a conclusão dos textos fica muito clara. Um ecossistema, assim como uma boa arte, sobrevive através dessa complexidade formal e dos limites. Diante de fenômenos físicos, como o pico do petróleo, continuar injetando pressão numa engrenagem finita é loucura. Não faz sentido acelerar contra a parede. Nossa única escolha racional é parar de focar no mais e focar em fazer o melhor uso do que já temos. Chegando na reta final da nossa análise de hoje, a gente viu de fazendas em Nebraska até corporações onde a galera medita para render mais. O grande mito do nosso tempo é que sempre deve haver mais.
Uma lógica que justifica esburacar montanhas e transformar a alma num shopping center infinito. Compreender os limites é, na verdade, recuperar o que nos faz genuinamente humanos e conectados. E antes de dar essa inversão por encerrada, eu vou deixar aqui uma última reflexão para o pessoal ruminar sozinho. Vamos lá. Se os limites da lona são o que dão valor à pintura e a estrutura dá sentido à peça ou à sinfonia, o que acontece com o valor da própria vida humana com a atual obsessão do Vale do Silício em prolongar a vida indefinidamente ou buscar a imortalidade digital através da inteligência artificial? Uma excelente pergunta. Se a gente remover o nosso limite biológico final, a morte, nós vamos nos tornar deuses ou simplesmente destruiremos a única coisa que faz a vida ter significado e urgência? Fica aí o questionamento no ar para cada um. Muito a se pensar. Muito obrigado a quem acompanhou essa investigação densa de hoje. Um abraço e até o nosso próximo encontro.